Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do professor Bill Farney. Nós vamos agora dar continuidade ao nosso assunto de lajes maciças, agora com a parte 2. Na última aula sobre o assunto, aqui no canal, nós tínhamos falado sobre a geometria das lajes maciças, tanto em termos de definição global da estrutura, quanto também um pouquinho de pré-dimensionamento, mas eu pretendo aí muito em breve fazer um vídeo exclusivo de pré-dimensionamento, então vocês fiquem acompanhando aí, né? Mas a definição da geometria, principalmente no que tange à espessura dessa laje e aos vãos que nós estamos querendo vencer, os carregamentos, logo na sequência, né, tanto o carregamento permanente quanto os carregamentos acidentais previstos em norma. Isso é uma etapa importante num projeto estrutural. Eu preciso fazer uma definição coerente e uma definição precisa na medida do possível, né? Um dos grandes desafios de um projeto estrutural, na minha opinião, é a definição correta e com segurança dos carregamentos. Logo depois, a gente pode elencar as condições de contorno, que no cálculo manual, utilizando as tabelinhas de dimensionamento para concreto armado, principalmente para lajes, né? É onde você define para cada bordo da laje, ou seja, ali na vizinhança dessa laje, como é que ela se relaciona com as outras. Essa relação ela pode ser via engastamento ou pode ser via apoio simples, apoio rotulado. Isso tudo a gente discutiu na parte 1. E aproveitamos também e a gente define as condições de armação. É onde a gente classifica a laje em laje armada em uma direção ou laje armada em duas direções. Só para lembrar, a laje, para ser armada em duas direções, para ser classificada assim, ela precisa ter a relação entre o maior e o menor vão até 2, menor ou igual a 2, né? Para ela realmente trabalhar como placa efetivamente. Bom, nessa parte 2, pessoal, então, nós vamos discutir um pouquinho sobre uma etapa que viria depois dessa definição. Então, eu costumo falar que esses 4 itens que estão aqui na tela nesse momento são itens de definição, tanto de geometria, quanto de carregamentos, condições de contorno e condições de armação, é onde nós vamos fazer a preparação, né, para o cálculo que vem a seguir. Então, depois dessa preparação, nós conseguimos efetivamente calcular os esforços solicitantes na laje. E conseguimos também calcular as reações de apoio. As reações de apoio. Então, desde sempre, desde as disciplinas preliminares, né, na área de estruturas, no curso de Engenharia Civil, sempre ao analisar uma estrutura, dois itens que nós estamos sempre atrás deles é o cálculo de esforços e reações de apoio. Então, agora com as lajes maciças, aqui em concreto armado, não seria diferente. Então, via tabelas, nós conseguimos, nas lajes maciças, calcular momentos fletores, que vão representar aqui os esforços, e as reações de apoio. Né? Então, nós temos tabelas prontas para isso, que não deixa de ser um esforço também, né? As reações de apoio ali vão representar o esforço cortante da laje no encontro ali com seus apoios, que são as vigas. Né? Bom, os momentos fletores, turma, eles vão ser essenciais para o cálculo da armadura nas lajes. Então, para a gente efetivamente calcular a armadura, fazer o projeto dessa laje maciça, os momentos fletores, né, os esforços de flexão, tanto os momentos positivos quanto os negativos, devem ser determinados. Né? Como é que eu vou combater um inimigo se eu não conheço esse inimigo? Né? Então, eu preciso conhecer o esforço para depois calcular a armadura que será necessária. E as reações de apoio, mais tarde, né, na sequência do cálculo estrutural, representará para você as cargas nas vigas.
Então, a lei da ação e reação, né, terceira lei de Newton, o que é para a laje reação de apoio é efetivamente carga em cima das vigas, né? Então, é dessa forma que nós temos a transmissão de esforço, pelo menos de forma simplificada, entre laje e viga, ok? Bom, para isso, turma, nós temos várias maneiras de se calcular, tá? O cálculo manual, que é o que nós aprendemos, né, nos cursos de graduação em concreto, e é do jeito que se fazia projeto quando não se tinha o computador, sempre foi pelo uso de tabelas, tá? Que vem do cálculo elástico, né, da teoria das placas e cascas, né, que vem não é todo embasado ali em equações diferenciais, né, em equações que conseguem descrever o processo de flexão de uma placa. Então, o suprassumo dessa teoria, ela é traduzida, né, esse suprassumo ele é traduzido em forma de tabelas, e no curso de graduação não é fundamental aprender esse cálculo, essa matemática um pouco mais elaborada que está ali por trás. Então, para aplicação nos cursos de concreto armado, é suficiente o uso das tabelas, as tabelas que trazem coeficientes já ponderados e já programados para o cálculo de esforços e de reações. Então, para a nossa videoaula, nós vamos usar as tabelas de bares, que são as tabelas que nós estamos usando normalmente nos cursos de engenharia civil, né, atualmente, mas existem outras, como a tabela de Kizern, nós temos a tabela de Marcos, né, e uma série de outras tabelas que no final das contas os resultados são extremamente similares, porque a origem delas é basicamente a mesma, né, a mesma origem. Bom, a tabela de bares que eu vou usar aqui, vocês podem encontrar no livro do professor Roberto Schuster Carvalho, né, que é o dimensionamento e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado, mas podem achar também nas apostilas do professor Paulo Bastos. Tá? Então, na apostila de lajes do Paulo Bastos, que é o material que eu sempre estou usando, inclusive nas videoaulas aqui no canal, vocês podem achar na apostila de lajes, a partir da página 92, as tabelas para o cálculo de momento e reações. São tabelas muito organizadinhas e disponíveis aí nessa excelente apostila do professor Paulo Bastos, da Unesp, do campus de Bauru. Bom, eu vou simular aqui com vocês um exemplo, tá? De duas lajes, um exemplo simples, né? Para a gente entender isso aqui, não precisa de nada muito complexo. Então, nós vamos fazer aqui duas lajes, tá? Nós vamos fazer, deixa eu fazer aqui primeiramente, vamos fazer um desenho em planta, ok? Vamos fazer aqui duas lajes retangulares, ok? E a princípio eu vou colocar elas aqui com tamanhos semelhantes, ok? Então isso em planta. Eu vou chamar isso de laje 1 e de laje L2. Vou falar aqui, por exemplo, que esse vão, ele é de 3 metros. Esse vão aqui é de 4 metros. E vou falar que esse nosso lado aqui, né, que é o mesmo tamanho para L1 e L2, vamos dizer que isso aí é de 4, aqui ficou ruim, né? Vamos falar aqui que é 4 metros também, ok? 4 metros. Bom, vou fazer um corte na horizontal, pessoal, tá? Vou fazer um corte aqui, para vocês entenderem. Então, eu vou fazer um corte passando aqui por essas duas lajes,
vai ser o corte aí, por exemplo, o corte A, tá? E esse corte A, passando ali na horizontal, vamos dizer ali que nós temos então duas lajes contíguas, é um nome muito usado, né? Ou lajes contínuas, lajes vizinhas, niveladas ali por cima, ok? Então, essa aqui sendo a nossa laje L1, essa aqui sendo a nossa laje L2. Bom, nesse caso aqui, como nós temos o vão dessas lajes semelhantes, eu tenho vãos muito próximos, ou seja, aqui é 3 metros e aqui é 4 metros, né? Então, lembrando aqui do desenho planta, né? 3 metros e 4 metros. Essa viga aqui, que a gente pode chamar de viga V1, seria a viga aqui que divide, né, as duas lajes, ok? Então, eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que a laje L1 ela pode ser considerada engastada na laje L2, é aquela questão das condições de contorno, e posso afirmar que a laje L2 é engastada na laje L1. Ok? Bom, vamos dizer aqui que o carregamento nas lajes, tá? Se a gente for definir aqui, um carregamento total na laje L1, já somando carga permanente e acidental, vamos trabalhar aí com uns 550 kgf por metro quadrado. E vamos dizer que a carga na laje L2, já incluindo permanente e acidental, seja de 870 kgf por metro quadrado. Um exemplo. Ok? Muito bem, pessoal. Eu preciso, então, para fazer uso dessas tabelas, é necessário que a gente considere cada laje isolada uma da outra. Então, para o uso das tabelas, no caso aqui a tabela de bares, é obrigatório até que você considere a laje isolada da outra, o que já é uma simplificação importante que a gente faz no cálculo, visto que a interação laje-laje e laje-viga não é considerada, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma plaquinha, reparem, representando aqui a minha laje L1. Essa plaquinha é considerada perfeitamente engastada ali na continuidade com a laje L2, perfeitamente apoiada nas outras vigas e, ainda mais, além disso, essa laje ela está sendo considerada apoiada em vigas infinitamente rígidas, que não se deformam. Então, reparem, a quantidade de simplificações que eu falei aqui para vocês nesse último minuto e que não condizem com a nossa realidade. Então, há algumas simplificações importantes quando se usa esse processo do cálculo simplificado, né? Bom, o trabalho que nós temos aqui é identificar a laje em questão, já com as suas condições de contorno, e comparar com algum dos desenhos da tabela de bares. Então, reparem, a partir da página 92, nós temos aqui tabela para o cálculo das reações de apoio e mais para frente de momentos fletores em laje com carga uniforme. Vamos calcular as reações aqui primeiro. Então, reparem, turma, a nossa laje L1, esse vão aqui na horizontal, se vocês lembrarem, ele é de 3 metros. E esse vão aqui na vertical, ele é de 4 metros. Então, repare, nós temos um engastamento em um dos bordos grandes. Então, repare, o bordo de cima e de baixo são os dois bordos menores. O bordo da esquerda e o bordo da direita são os bordos maiores, de 4 metros. Então, eu tenho um bordo grande engastado. É assim que eu recomendo vocês olharem os desenhos na tabela de bares, porque a laje de vocês pode estar invertida em relação ao desenho da tabela.
Então, para não correr risco, reparem, o caso 2B é o caso que reflete a nossa laje. Então, não é que o engastamento esteja no lado vertical, né? O engastamento está em um dos bordos grandes. E como é que eu sei disso? Na tabelinha de bares ou em qualquer outra, normalmente o maior vão é o LY, é nomenclatura, né, do cálculo de laje. Então, repare, eu tenho um dos LY, que podia ser esse ou esse, eu tenho um dos LY engastado. Então, é uma laje caso 2B. Então, a gente identifica que é um caso 2B. Isso vai implicar nos coeficientes que eu vou tirar aqui na tabelinha, que estarão aqui nesse conjunto aqui de colunas, né, nas 3 últimas colunas aqui dessa página. E o que vai me ajudar a definir, reparem, na primeira coluna da tabela e na última, nós temos a relação entre os lados. Então, a relação entre os lados aqui dessa laje, eu terei lá LY sobre LX, sempre o maior pelo menor. Sempre é essa condição que vocês vão fazer, pegar o maior lado e dividir pelo menor. Então, reparem que 4 sobre 3 vai me dar uma relação entre vão de aproximadamente 1,30. Né? Ou poderia, na verdade, como ele dá 1,33, eu poderia tranquilamente arredondar isso aqui para 1,35. Com o lambda 1,35, no caso 2B, reparem, vamos olhar aqui na última coluna que está mais fácil. Aqui, essa linha, né, que começa aqui com 3,16, 4,62, 1,83 e 1,35 sendo a relação entre os lados. Então, reparem, para o cálculo das reações, nós vamos filtrar 3 coeficientes, Vx, Vx', Vy. Então, vamos lá. Então, para o cálculo das reações, que é a nossa primeira parada aqui, nós vamos ter lá na sequência Vx, vamos relembrar lá, Vx', tá vendo aqui? E Vy. Então, Vx' e, por fim, o coeficiente Vy. Vamos tirar aqui na sequência, turma? Me ajudem aí, ó. 1,35, 3,16, 4,62 e o último coeficiente Vy, então aqui, ó, no 1,35, 3,16, 4,62 e 1,83. 1,83. Bom, aqui eu já faço um comentário, aproveitando, e mostrar para vocês, ou na verdade relembrar, que o coeficiente que traz o linha, Vx' ou Vy', quando aparecer, eles são sempre, por conta desse linha, referentes aos engastes. Então, você já sabe de antemão que esse é um coeficiente que vai ajudar a determinar a reação de apoio em um bordo que tem engaste. Como nesse caso não tem dúvida, eu tenho só um bordo engastado, então nós já sabemos que a reação nesse bordo da laje vai ser determinada com o auxílio deste coeficiente. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui com o nosso cálculo, né? Bom, o cálculo da reação de apoio, pessoal, é muito simples. Com o coeficiente Vx, vocês vão calcular uma reação que a gente vai chamar de Rx. Essa reação consiste em você pegar o coeficiente Vx que você tirou lá da tabela e multiplicar por uma parcela que chama PLX sobre 10. Ok? Onde P é a carga total na laje, que nós vamos relembrar aqui. Na laje L1 nós estamos considerando 550 em kgf por metro quadrado. Então, meu Lx, que é o menor vão da laje, tem que ser em metros. Então, o menor vão da laje, 3 metros, dividido por 10. Então, repare que ficou bem simples.
O nosso coeficiente aqui ficou 3,16, que está aqui na tela. A carga total nessa laje, 550. O menor vão em metros, 3. E eu vou dividir isso aqui por 10. Então, eu vou pegar aqui uma calculadorinha aqui para poder ajudar. 550 vezes 3, 1.650, dividido por 10. Né? Então, esse coeficiente aqui, ó, ele dá, se eu calcular ele aqui, ó, ele já dá 165. Né? Não preciso calcular ele de novo para as outras. Se eu pegar esse 165, que é o resultado dessa fração, e multiplicar por 3,16, 521,4, vamos dizer que a primeira reação, então, é 522. 522 kgf a cada metro de ligação laje-viga. Então, essa fica sendo a nossa primeira reação. A reação RY, e daqui a pouco a gente vai saber quem é quem. A reação RY, ela é calculada do mesmo jeito, turma. Então, olha, eu vou escrevendo aqui e vai olhando a fórmula lá em cima. VY vezes PLX sobre 10. Então, cabe destacar que continua sendo LX na fórmula, mesmo calculando o RY. Então, no nosso caso, o coeficiente que vai dar ajuda agora para nós é 1,83. Então, nós temos 1,83. E repare, como essa fração não muda, eu já posso escrever o valor dela de 165. De forma que vocês vão ter um RY, vamos fazer aqui com a ajuda aqui da calculadorinha, 165 vezes 1,83. 301,95, vamos falar que é 302 kgf a cada metro de ligação laje-viga. Então, tá aí. E, por fim, vamos usar aquele coeficiente que tem o linha, que a gente já sabe que é destinada à reação do engaste. E continua a mesma coisa, turma. Eu vou calcular o Rx', Rx', porque o meu coeficiente é o Vx'. Então, eu vou pegar o coeficiente Vx' e multiplicar por 165. Então, reparem que o PLX sobre 10 ele é imutável. Né? Então, basta calcular ele uma vez. Então, o nosso coeficiente agora é 4,62. 462 vezes 165. Então, vocês estão de posse aqui da nova reação. Agora, no engaste, 165 vezes 4,62, 762. Vamos arredondar. Então, podemos colocar 762 kgf a cada metro. Muito bem, turma. Então, nós temos agora as reações de apoio determinadas. Vale a pena a gente fazer um desenho final para se organizar, para mostrar onde acontecem essas reações. Vamos lá. Bom, redesenhando aqui a laje L1, que foi objeto de estudo aqui nessa parte, nosso engastamento está aqui, né? Então, como que é a divisão, pessoal? Reparem, o meu LX, ele é esse vão, que é o menor, por nomenclatura, por definição. Então, reparem, tudo que tiver X de reação tem que ir para esta viga aqui ou para esta viga aqui. Por quê? Elas estão separadas pelo LX. Então, reparem, aqui tem que ter uma reação RX. Aqui tem que ter uma reação RX. Só que como essa aqui é engaste, essa levou RX'. E a outra que não tem engaste ficou RX. Se ambas fossem apoio simples, RX para as duas. Se ambas fossem condição de engastamento, RX' para as duas. Essa é a regra. Outro macetinho, na verdade o mesmo para o outro lado.
eu tenho esse lado aqui, ó, que é o maior vão, chamado de Ly por conceito. Então, reparem, pessoal, tudo que tem y tem que ser atribuído para esta viga ou para essa viga. Então, essa aqui vai receber ry e essa também. Como não há bordo engastado nesse sentido, reparem que a própria tabela não trouxe o coeficiente vy'. Por quê? Porque seria vy para as duas, porque eu não tenho condição de engastamento nas vigas que estão, vamos dizer assim, distanciadas entre si pelo Ly. Então, com essa regrinha aqui, ó, não há erro. Então, vamos colocar os valores? Uma vez que eu tenho essa regrinha aqui anotada, ficou fácil, ó. O meu ry foi de 302, então eu tenho uma reação aqui de 302. Vamos colocar ela mais aqui em cima, para ficar bonitinha. 302 reagindo aqui. E reparem, pessoal, 302 reagindo aqui também. Não tem o porquê essas reações serem diferentes, porque o tamanho dos bordos são idênticos e as condições de apoio são as mesmas, né? Bom, no outro sentido, eu tenho no engastamento o Rx', ó, 762. Então, eu tenho 762 reagindo aqui. E tenho no Rx, a primeira lá que a gente calculou, 522. Então, eu tenho reagindo aqui 522. Então, essa é a distribuição de reações que vocês vão ter na laje maciça utilizando o procedimento da tabela de Bares. Bom, para a laje L2 seria o mesmo cálculo, tá? No caso da laje L2, eu também teria o caso 2B, e onde a gente poderia fazer exatamente o mesmo cálculo, né, que eu não vou fazer aqui para a gente poupar um pouquinho de tempo. Mas o procedimento é exatamente o mesmo. Eu prefiro seguir aqui com vocês, até para o vídeo não ficar demasiadamente longo, para o cálculo dos momentos fletores. Cálculo dos momentos, ok? Bom, o cálculo dos momentos fletores, eu também vou ter uma tabelinha própria. Então, repare, essa tabela era para o cálculo de reações. Mas se a gente for aqui mais para baixo, reações, essa já é de momentos, a tabela A8, na página 95 da apostila do professor Paulo Bastos de Laje. Então, repare, novamente eu encontro o caso 2B, estou falando ainda da mesma laje. A relação entre os vãos permanece 1,35. Então, repare, nesta linha aqui, ó, eu tenho lá 4,86, 10,54, 2,34, que são os coeficientes necessários para eu calcular os momentos. Então, vamos lá. Então, no cálculo dos momentos fletores, nós vamos ter os seguintes coeficientes. Na sequência da tabela de Bares, μx, μx', então vamos lá. Coeficiente μx, μx' e μy. Pegando os valores, olhem só, me acompanhem aqui. Caso 2B, relação lambda entre os lados da laje, aqui no cantinho, na última coluna, de 1,35. Eu tenho os coeficientes 4,86, se não me engano, 10,54. E o último, está aqui 1,35 e 2,34. Então, pronto, 2,34. E acho que vocês já pegaram aqui o macete. Esse coeficiente que tem o linha, nós já sabemos que ele é destinado aos bordos que têm a presença de engastamento. Muito bom. Vamos prosseguir, então, o cálculo destes momentos. Vamos redesenhar aqui a nossa laje. Na verdade, vamos desenhar daqui a pouco.
O cálculo dos momentos, pessoal, eu vou ter numa laje maciça armada em duas direções, eu vou ter um momento positivo em x, eu vou ter um momento positivo em y e vou ter, na presença de engaste, um momento negativo, que pode ser x ou y, mas a tabelinha já está me indicando, olha lá, que vai ser x, um momento negativo x. Para o cálculo dos momentos, principalmente os positivos, você vai pegar, no caso, o coeficiente μx, multiplicar por uma parcela parecida das reações, né? Com as reações. Só que agora é PLX ao quadrado. Não tinha o quadrado lá, né? Dividido por 100 agora, e não por 10 mais. Então, os dados permanecem os mesmos. Deixa eu apagar aqui esse MY e esse x primeiro. O coeficiente MX é o primeiro, estão vendo? 4,86. Então, vamos lá. Então, nós teríamos 4,86. A carga total nessa laje, se vocês lembrarem, é de 550 quilos por metro quadrado. O menor vão dessa laje é 3 ao quadrado, dividido por 100. Então, vamos ver aqui quanto que vai dar esse primeiro momento positivo, turma. Então, vamos colocar aqui o resultado dessa fração. De novo, eu posso calcular ele uma vez só. Ela vai ser repetitiva. Então, como é que vai dar isso aí? Vai ser 9 vezes 550, e isso aqui dividido por 100, 49,5. Então, ó, essa fração ela dá 49,5. Eu vou multiplicar isso aqui por 4,86. Teremos aí, arredondando, 241. Isso é quilograma-força metro por metro de laje. Para o cálculo do outro momento positivo, pessoal, e a laje armada em duas direções, sempre vai ter dois momentos positivos, que são os esforços da placa, esforços de flexão da placa, um em cada direção, né? Então, o momento positivo na direção y, nós vamos ter lá o coeficiente μy multiplicado por essa fração. μy, 2,34, vezes, eu já conheço aqui o valor da fração, 49,5. Então, vamos ver aqui o valor arredondado, 49,5 vezes 2,34. Vocês estão falando em 116 kgf metro por metro. Pronto. E para finalizar o cálculo dos esforços, o momento negativo, que a tabelinha de Bari já deu a dica para nós, que vai ser, por eu ter um coeficiente μx', nós vamos ter então um momento negativo x, que vai ser pegar este coeficiente 10,54 e multiplicar pela fração 49,5. Eu calculo uma vez só, estão vendo? Então, nós vamos ter aqui o negativo de 49,5 vezes 10,54, arredondando 522, não é isso? kgf metro por metro de laje. Os esforços estão calculados, turma. Simples assim. Simples assim. Ok? Quando a gente faz aqui o desenho, quando eu trago isso, né, esses resultados de momento fletor para a nossa laje, e a nossa referência do engaste continua aqui, ó, vocês vão ter aqui nessa placa dois momentos positivos, que eu vou representar aqui de vermelho, indicando a flexão da placa numa direção e na outra, ok? E o momento negativo, onde houver engaste.
Nesse caso, a gente está sabendo que é nesse bordo maior aqui engastado. Não é isso? Bom, em termos de momento negativo, vamos pegar aqui, como nós temos só um, 522. Aqui, apesar de óbvio, eu vou seguir a regrinha e o macetinho para vocês aprenderem, se tiver mais de um negativo, né, colocar no seu devido lugar. A mesma regrinha que nós tivemos lá nas reações agora há pouco, turma, olha só. Essas duas lajes, essas duas vigas aqui, ó, elas estão separadas entre si pelo LX. Então, reparem, tudo que tiver de momento negativo em X vai ter que ir para essa viga ou para essa, porque elas estão distanciadas entre elas de LX. Então, reparem, eu teria ou um negativo nesse bordo ou nesse caso seria aqui. Então, é aqui que eu vou ter o momento negativo NX. Se tivesse engaste do outro lado, também seria o mesmo valor. Se não tivesse engaste em nenhum dos dois lados nesse sentido, a tabelinha nem tinha trazido o coeficiente para esse cálculo, porque não ia precisar. Ok? Bom, então, no caso que ficou fácil, esse momento aqui, menos 522. Em termos de flexão, nós podemos falar que, no sentido do menor lado, vocês têm um maior momento positivo. Então, a gente pode afirmar que o 241, ele é uma flexão que acontece nesse sentido aqui no meio da placa, ou próximo do centro da placa. E que no sentido maior da laje, que é aqui na vertical, o outro momento positivo, que é o menor, 116. Então, normalmente, o menor lado da laje fica mais esforçado do que o maior. Então, essa é a nossa distribuição de momentos. Bom, para finalizar esse vídeo, eu acho que compensa muito a gente fazer o cálculo da laje L2 para deixar preparado para o próximo vídeo. Então, vamos lá comigo que está acabando. Vamos falar aqui, então, da laje L2. A laje L2, se a gente relembrar aqui, ela é uma laje que tem um engastamento aqui na comunicação, na continuidade com a laje L1. Não é isso? Essa é a nossa laje L2. Ok? A relação entre os lados, vocês vão relembrar que essa é uma laje quadrada, 4 metros por 4 metros. Então, a relação entre os lados vai dar 1. E é o caso 2B. Então, lembrar que é o caso 2B com uma relação entre os lados de 1. Então, vamos lá. Para o cálculo dos momentos, eu agora, ainda estou trabalhando com o caso 2B, eu tenho engaste em um dos bordos grandes, só que a minha relação é 1, então vai ser essa primeira linha aqui. Ó. Então, vamos lá. MX na sequência. MX, MX' e MY. Então, os coeficientes lá para a relação igual a 1, 3,54, 3,54. O outro, 8,40. E o terceiro coeficiente, estamos falando em 2,91, que é o MY. Bom, turma, lembrando que a carga total nessa laje, na laje L2, vou relembrar aqui, a gente não confiar na memória, uma carga de 870 kg por metro quadrado. Então, vamos lá, né? Vou voltar aqui para o início, 870. E o menor lado dessa laje vai ser, obviamente, o 4 metros. Muito bom. Então, deixa eu apagar aqui. Para o cálculo do momento positivo X,
Já vou fazer aqui a continha mais direto, pessoal. Aquele PLX ao quadrado sobre 100 vai ficar 870 vezes 4 ao quadrado, que vai ser 16, dividido por 100. Vai dar 139,2. Tá? Então, aquele valorzinho, nós vamos 139,2. Né? Resultado daquela constante da fração. E esse valor, para o cálculo do momento mx positivo, eu multiplico por 3,54. Arredondando 493. 493. Quilograma-força, metro por metro. Lembrar sempre de pôr unidade, turma. Um número sem unidade não significa absolutamente nada na engenharia. O momento my positivo, eu vou pegar o 139,2 e vou multiplicar por 2,91. Então, 139,2 vezes 2,91. 405. Vamos arredondar aí. kgf metro por metro. E para a gente fechar aqui, o momento negativo mx, onde eu vou pegar o 139,2 e multiplicar agora pelo coeficiente 8,40. Arredondando aí, 1170, vamos dizer. 1170 é o negativo desta laje. Muito bom, kgf metro por metro. Bom, pessoal, finalizando então esse cálculo, é bom a gente fazer aquele desenho para a gente saber ali onde atua os momentos fletores nessa laje. O nosso engaste, perdão, ele é do outro lado, né? Então, o nosso engaste ele é de cá. E da mesma forma, turma, vocês podem posicionar os dois momentos positivos com essa dupla seta, indicando a flexão positiva nas duas direções, e o negativo ali no bordo. Em termos de positivos, o maior positivo eu vou colocar no sentido menor vão. 493 vai ser o nosso momento aqui. No outro sentido, 405. 405. E no bordo engastado, 1170. Menos 1170. Essa é a distribuição de esforços nesta laje maciça. Muito bom. Dessa forma, pessoal, nós calculamos reações de apoio e momentos fletores em duas lajes maciças, sendo que as reações eu calculei só para a laje L1, mas momento eu fiz para as duas. Eu chamo a atenção de vocês que, em termos de reação de apoio, as reações de apoio dos bordos engastados são mais intensas. Isso é uma característica. Quando eu enrijeço uma certa região da estrutura, eu tenho uma tração, eu tenho um caminhamento de carga maior para aquela região. E a mesma coisa acontece com os momentos. Reparem que os momentos negativos são mais intensos, são mais rigorosos que o momento positivo. Isso aconteceu aqui na laje L1, como aconteceu agora também para a nossa laje L2. Né? Então, são esforços mais intensos, os negativos, do que os momentos positivos. É uma característica também desse dimensionamento, desse cálculo. Ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vem por aí a parte 3, onde eu vou usar esse mesmo exemplo e vou fazer a compatibilização dos momentos negativos e a consequente correção dos momentos positivos. Tá? Então, eu vou dividir dessa forma para não ficar demasiadamente longo o nosso vídeo. Né? Então, se você gostou, aí, dá aquela curtida aí para nós. Né? Divulgue aí entre os colegas. É um canal que está crescendo bastante e tem sido útil aí para muita gente. Até mais, então. Até o próximo vídeo. Um grande abraço do professor Pio.